rubro-negro, porque o Atlético está se reapresentando já de olho no Vasco. Vincenzo Dalicani chegando. Boa tarde, Vincenzo. Boa tarde, TT. Muito boa tarde aos amigos. Boa tarde também ao ouvinte que nos acompanha. Pois é, o Atlético se reapresenta na tarde desta quinta-feira para começar a preparação para encarar o Vasco só lá no dia 25. Vai ser um sábado. Então, tirando este sábado, o próximo, o Furacão tem mais uma semana para se preparar. Vai fazer 7 sessões de treino. Bastante tempo para o Wesley Carvalho trabalhar as ideias para esse time que ainda tem chance, é verdade, de classificação na Copa Libertadores, para a Copa Libertadores. Mesmo assim, a chance é muito pequena, apenas 4% é a probabilidade do Atlético conseguir uma classificação para a Copa Libertadores de 2024. O Wesley Carvalho não conta com alguns jogadores para esses treinos, né? O Bento, o Canóbio, o Bruno Zapelli, o Lucas Esquivel e o goleiro da base Mikael não estarão nesses treinamentos, representam suas seleções, o Bento com o Brasil, o Canóbio com o Uruguai, o Zapelli e o Esquivel com a seleção argentina sub-23 e o Mikael com a seleção pré-olímpica brasileira. Não estarão nos treinos, não estarão durante essa preparação, mas estarão disponíveis para as partidas, para a partida contra o Vasco, né? A data FIFA termina no dia 22, então eles já estarão disponíveis aí para treinar a partir do dia 22, no dia 23 e no dia 24 treinam, no dia 25 o Atlético encara o Vasco na Arena da Baixada às 7h30 da noite. O técnico Wesley Carvalho, que vai contar com a volta do volante Eric. Ele estava suspenso na partida contra o Bahia, não jogou, cumpriu suspensão e agora estará disponível para entrar em campo. O Atlético não tem nenhum jogador suspenso para essa partida contra o Vasco, então tem nesse âmbito não tem nenhum desfalque. Nos outros aí a questão já é mais complicada, isso porque o Atlético sofre com lesões. O Pablo, o Kaique Rocha e o Rômulo com lesões no músculo posterior da coxa não entram em campo, assim como o Madison, que tem a mesma lesão e vai completar aí daqui 5 dias 2 meses de recuperação dessa lesão no músculo posterior da coxa. O Alex Santana, que perdeu a partida contra o Bahia, vive a expectativa aí de retornar ele estava com uma dor no músculo adutor da coxa, ele vive a expectativa de retornar, deve estar disponível sim para enfrentar o Vasco, mas ainda não está garantido. Outro lesionado é o Vitor Roque. Vitor Roque, o Atlético também quer utilizar o Vitor Roque nesses últimos jogos, mas a informação que a gente tem é que ele ainda não entrou em transição, ainda está se recuperando de lesão no tornozelo direito. Então o Vitor Roque ainda não treina nem com bola, nem no campo pelo Atlético, ainda não deve estar disponível para enfrentar o Vasco. O Furacão, então, que também não conta com o Pedro Henrique, com o Fernando e com o Vidal, que sofreram lesões mais sérias e também não devem entrar mais em campo nesta temporada de 2023. Então o Wesley Carvalho tem um elenco nas mãos com um status ruim, um elenco que não tem tantas opções assim. Pro gol, por exemplo, ele só tem o Léo Link e o Gabriel Pereira, 2 goleiros que não são... O Léo Link jogou como titular, é verdade, nesse ano, mas o Gabriel Pereira nunca entrou em campo como profissional. Como defensores, o Wesley Carvalho tem o Kaká, o Matheus Felipe, o Thiago Heleno, e aí nenhum lateral de um nível bom. O Bruno Pérez, que ainda passa por recondicionamento físico, e o Vinícius Cauê ainda em testagem, né? Ainda na sua primeira temporada realmente recebendo chances como profissional. Isso porque o Lucas Esquivel está convocado pela seleção argentina sub-23, está no Japão. No meio campo, aí o Atlético tem mais opções: Fernandinho, Vitor Bueno, Hugo Moura, o Danielzinho que estreou, o Eric e o Christian compõem essa relação, mas pro ataque a situação fica mais complicada. Apenas 4 nomes do elenco profissional estão disponíveis: Thiago Andrade, William Bigode, Luciano Arriagada e Tomás Coelho. O Atlético tem só esses 4 atacantes para trabalhar durante essa semana, durante essas 7 sessões de treinamentos nessa semana para enfrentar o Vasco. Então o técnico Wesley Carvalho, claro, deve utilizar aí jogadores da base, o Felipe Chiquete, o Marcão, o João Cruz, o Léo Ataíde, o Lucas Beleze, também tem o João Vitor Zagueiro. Esses jogadores que vêm sendo utilizados nas partidas e nos treinamentos devem continuar sendo utilizados nessa semana de preparação. Mas o Wesley Carvalho, entre opções do elenco profissional do Atlético, sofre bastante, tanto com lesões quanto com os jogadores convocados para suas seleções. E aí, Dalk, não tem desfalques por suspensão, mas tem uma boa parte aí do seu elenco servindo às seleções. Isso dá uma diferença muito grande também, né? Porque o momento que você treina, o momento que você prepara o time, que você prepara uma estratégia, né? Depende de jogadores específicos que vão jogar.
né? E a tendência é que eles voltem pro jogo, né? Sim, ao menos isso, né? Os convocados, com certeza. Porque nas últimas datas FIFA tem ficado bem em cima, né? E essa vai ser um pouquinho diferente. Essa vai ter um tempinho a mais, né? E é só pelos jogos que foram remarcados. Exatamente. Né? Só pelos jogos que foram remarcados. Exatamente, porque os jogos são só no outro sábado e domingo, né? Então isso facilita um pouco, né? O Atlético joga no sábado contra o Vasco. Então vai ter um tempo ainda mais para eles se encaixarem, para eles voltarem, para descansarem de fato. Só que passar tanto tempo assim treinando com outros jogadores, né? São características diferentes. Por exemplo, quem tem uma característica parecida com a do Canóbio? É difícil achar alguém... Que é do Esquivel, né? Exatamente. Que é do Esquivel também. Então... Eu acho que tem um complicador nesse caso, mas não tem o que fazer. Não é uma fórmula esse momento. Esse momento não tem como simplesmente não deixar os caras serem convocados, né? Não tem isso. A data FIFA é obrigatório os clubes liberarem todos os jogadores. O Atlético se encontra hoje numa situação complicada para classificação para Libertadores por conta de resultados que teve que foram ruins, né? Elegendo, já falei isso várias vezes, mas principalmente São Paulo e Fortaleza em casa. Acho que esses dois resultados foram os que mais impactaram no sentido de que o Atlético poderia estar melhor na briga, mas empatar em casa contra dois adversários. O Fortaleza tudo bem, ainda tentando alguma coisa, porque perdeu a Sul-Americana, mas o São Paulo já... sangue doce no campeonato, né? E acabou tendo esse complicador aí dentro de casa. Então o Atlético se encontra numa situação difícil, vai precisar tentar vencer os 4 jogos, o que não é fácil. Só que se quiser ir para Libertadores, eu tenho que fazer isso e ainda tem que fazer conta, torcer contra os outros times que estão vivendo momentos bons, né? E daí entra também esse ponto, né? Enquanto o Atlético estava tropeçando, ninguém mais estava, né? E daí esse que foi o grande complicador também. O Galo ganhou várias seguidas, tudo bem, empatou com o América Mineiro, mas daí venceu logo em seguida já, enquanto o Atlético tava nesse perde e empata. E aí o Atlético ficou mais pra trás nessa briga. Talvez tenha que se contentar com a Sul-Americana, daí entra naquele negócio do fracasso que a gente fala. Porque o planejamento pro Centenário eu tenho certeza que era muito melhor. Só que infelizmente o Atlético se colocou numa condição ruim em momentos de instabilidade na temporada, né? Aquele momento daquele monte de empate, apesar de não perder, né? Eram 3 vitórias e 6 empates, se eu não me engano. Era isso. Então, mesmo. Era muita coisa, né? Muito empate, muitos pontos perdidos no geral. É o segundo time que mais empata no Brasileirão. Exatamente. É um time que perde pouco, mas que empata muito, né? E tanto que o Atlético hoje não ganha de muita gente em quesito vitórias. E daí também é um complicador para lá no final, caso o Atlético vença todos os jogos. Então, o Atlético precisa hoje focar no jogo a jogo, porque agora não adianta ficar fazendo conta. Agora tem que ganhar os jogos e torcer pros outros times, porque lá na última rodada você vai ver o que você precisa fazer. Se ainda dá, beleza. Se não dá, paciência. E é impressionante, Doc, porque o Atlético, nessa fase ruim, desde aquela viagem pra São Paulo, dos 3 jogos contra São Paulo em casa, daí Palmeiras e Corinthians, e aí depois essa sequência contra Fortaleza e Bahia, o Atlético vai mal. E aí os concorrentes direto, o Grêmio briga pelo título nesse momento. E era concorrente direto, chegou até a ficar atrás do Atlético na tabela. O Atlético Mineiro, que também estava atrás do Atlético, é o melhor time do segundo turno do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, que também concorre diretamente, contratou o Tite, que é um técnico especialista. E começou a vencer mais jogos também. Então o Atlético, não sei se dá pra enquadrar como azar. Na verdade, acho que é competência dos outros times. Acho que o Atlético talvez tenha faltado competência em alguns momentos, né? Esse negócio de sorte e azar é difícil também, né? A minha sorte, por exemplo, azar pra mim é a derrota do Corinthians. Né? Uma sucessão de erros que termina numa falha. Poderia ter tido todos aqueles erros e o Bento não ter frangado. É verdade. Né? Beleza, seria 0-0 o jogo, talvez o Atlético pudesse fazer um gol e ok, isso pra mim é azar. Agora, no geral, os outros times tiveram muita competência, né? O Galo deu a volta por cima de uma maneira assim absurda. Que o Galo, contrato do Filipão, fica quase 10 jogos sem vencer. E agora é o melhor time do retorno, já tá com 57 pontos. E isso que às vezes tropeça, né? Empate com o América Mineiro, que era inimaginável, por exemplo, empate em 1-1. O Flamengo também viveu um momento de instabilidade, levou aquele 3-0 do Atlético, ficou atrás do Atlético por um tempo, o Atlético chegou a abrir pontuação do Flamengo. Os 3 chegaram a ficar atrás do Atlético. Então, Galo, o e Flamengo mesmo assim o Atlético não entrou no G4. Exatamente. Os únicos times que... Até o Palmeiras ficou atrás do Atlético, eu acho. O Palmeiras chegou a ficar atrás do Atlético. Então, só Bragantino
E o Botafogo? E o Botafogo que não ficaram atrás do Atlético. E hoje o Atlético é o 7º, com uma diferença de 6 pontos pro 6º colocado. Então complicou muito uma classificação no Atlético para Libertadores. E parecia, lá no meio do campeonato, que o Atlético estava muito tranquilo nessa briga para Libertadores. A visão que eu tinha era que o Atlético, cara, ia brigar realmente pelas 4 vagas. Eu acho que justamente pelo que você falou agora há pouco da instabilidade dos adversários, como o Galo, Flamengo e o Atlético, né, naquele momento em ascensão. Mas é que daí também, com certeza, mas eu também daí vou elencar naturalmente as lesões. Sim. E a lesão entra no azar? Não, pra mim não, mas enfim. Não, não é azar, né? Acidente de trabalho. É um acidente de trabalho, né? Todo mundo que joga tá sujeito a acontecer isso, né? O cara que vai jogar uma pelada terça-feira também tá sujeito de ter uma lesão muscular e tal. Claro que no nível profissional tenta se evitar ainda mais. Só que o Atlético tem tido muitas lesões em começo de jogo que incomodam, né? Claro, óbvio que eu vou excluir do Vitor Roque, que foi uma fatalidade, né? Leva uma pancada, vira o outro pé e beleza. Também pode acontecer descendo uma escada, né? Você virar o pé descendo uma escada. Eu já rompi ligamento no meio do churrasco, no meio do churrasco descendo uma escada, né? Acontece. E daí ali é azar. Sim. Aí é azar, porque aí não tem o que fazer, né? Seu pé virou, você não tem controle sobre isso. Agora, as lesões musculares, elas podem ser mais evitadas. E o Atlético não sofreu com lesões de jogadores que não importam tanto. O Atlético vem perdendo jogadores extremamente importantes. Fundamentais pro time titular, para jogadores que eram reservas imediatos, né? O Christian, por exemplo, que foi titular uma parte, mas era sempre o 12º jogador em todos os momentos da temporada. Então, um mês sem o Christian fez uma diferença danada. Esse tempo todo sem o Vitor Roque tá fazendo diferença. Agora não tem mais o Pablo, que era o reserva imediato, né? O Atlético sofreu sem lateral direito. Vendeu um, o outro machucou, o outro não tinha condição de jogo. Então, cara, é complicado. O Esquivel mesmo, talvez ele demorasse um pouco mais pra ser titular se o Fernando não tivesse machucado. O Esquivel estreia no Maracanã com 70 mil pessoas no jogo decisivo da Copa do Brasil. Ele estreia pelo Atlético nesse jogo pela necessidade que tinha de não ter um lateral esquerdo disponível. Porque o Fernando tinha acabado de se machucar. Exatamente. E aí, pensando como centroavante, Vitor Roque se lesiona, o Pablo se lesiona, o Rômulo se lesiona e agora o titular é o William Bigode, que passou muito tempo lesionado na temporada. Exato. E a outra opção é a RH, que fez muito poucos jogos. E o Rômulo também passou bastante tempo. Vários dias lesionado, né? Então, cara, é uma situação complicada. Eu realmente, esse ano eu tô surpreendido, né? O 20 anos mesmo trouxe, assim, o levantamento dos números de lesões que o Atlético teve nos outros anos, que ainda o número era maior, só que esse ano pra mim foi mais impactante pelo tanto de gente importante que sofreu de lesão e pelo tempo de recuperação que esses jogadores muitas vezes tomaram. E pela falta de reposição pra substituir essas peças que se lesionaram. Aí, por exemplo, o centroavante. Cara, não tem elenco no mundo que tem uma reposição pra isso. Vitor Roque machuca, Pablo machuca, aí o Rômulo entra titular e machuca. Na entrevista do Alexandre Matos, ele chega até a mostrar uma indignação com isso, lá depois da derrota contra o Palmeiras lá na Arena Barueri, porque ele monta um elenco. E aí, com as lesões, esse elenco encurta cada vez mais e chega no momento decisivo da temporada sem opções. E aí, pra trazer um comparativo, num passado não tão distante, 2021, o Atlético teve 7 lesões musculares no ano todo. Jogando Copa do Brasil até o final, Copa Sul-Americana até o final e disputando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, no momento decisivo, teve que fazer grandes jogos. Nesse ano, o Atlético não tem tantos jogos, aí vai chegar junto com o mesmo número por causa do Campeonato Paranaense. Isso também é um ponto a ser avaliado, né? A influência do Campeonato Paranaense nisso, mas o Atlético tem, nesse ano, 18. Então ele tem 11 lesões a mais com um número parecido de jogos, né? É quase o triplo de lesões a mais, cara. É assustador o tanto de lesão muscular que teve. E é geralmente coxa. Geralmente 17 das 18 foram coxas. Teve uma panturrilha, uma do Hugo Moura na panturrilha, lá no começo do ano. Começo do ano. É uma situação bem complicada. O Atlético talvez vá rever alguma coisa pro ano que vem, né? Porque algo aconteceu. E eu tenho certeza que lá dentro, internamente, tem capacidade para detectar o motivo de tantas lesões. Porque, é o que eu falei, uma lesão de ligamento, uma lesão de fratura, isso é acaso. Isso acontece. Sim. É uma pancada, é um pé que vira, é um joelho que vira, beleza? Isso o cara não tem controle.
Porque tá sujeito a isso. Tá sujeito a isso, a levar uma pancada e o joelho virar. Como foi com o Fernando. Ele leva um tranco, machuca. Vitor Roque leva um tranco, vira o pé. Agora, lesão muscular e, lesão do Madison, 2 minutos de jogo. Lesão do Rômulo, 30 minutos do primeiro tempo. E se pensar, a do Madison, ele nem chega a cair no chão. Ele só olha pro banco, faz o sinal da troca e sai. O Kaique Rocha contra o Palmeiras é a mesma coisa. Ele nem cai no chão, não é uma disputa de bola. Ele só olha pro banco e fala, não dá mais. Pede substituição. Porque quando dá a fisgada na coxa, cara, se você não tem nem como continuar, né? Você não consegue correr. O André Ramiro comentando aqui que o coxa atrapalha o Atlético de todas as formas. É verdade. O Alquige falando, se o time principal não tivesse jogado o estadual, a história poderia ser outra. Será? Eu acho que sim. Pelo menos pelo recorte, né? 2021 não jogou Não jogou, né? E teve o mesmo número de jogos, assim. 2021 das últimas temporadas foi o ano com mais jogos disputados. Só que foi o ano com o menor número de lesões também, né? Foram 18 lesões com a temporada de maior número de jogos disputados. Então, eu não sei se dá pra fazer uma relação entre jogos e número de lesões. Jogou mais jogos, vai se lesionar mais. Mas eu acho que gastar os jogadores desde o início da temporada, um tempo maior de alto nível, digamos assim. E num alto nível, bem alto, na verdade, né? Sim. Até redundante, mas num alto nível maior, porque o Atlético ainda foi campeão invicto, né? Exatamente. Jogou pra valer o estadual. Jogou pra valer, não jogou pro gasto, não jogou de qualquer maneira, chega no final ele ganha. Né? Porque várias vezes o Atlético já teve essa questão de entrar com o time titular nas fases finais. Sim. E beleza. O que provavelmente vai fazer no ano que vem. Exato. E até é importante você dar ritmo. Por exemplo, vai ter um jogo de, sei lá, Copa do Brasil na quarta-feira. Beleza, na quarta da semana anterior, vai botar o time pra ganhar um pouquinho de ritmo. E ok, faz isso, não tem problema nenhum. Agora, jogar da maneira que o Atlético jogou, quarta e domingo, e viajando pro interior, acaba atrapalhando, ainda mais que o Atlético, no meio disso, já estava jogando também fase de grupo da Libertadores. E daí, Libertadores tem viagens chatas. O Atlético teve que viajar pro Peru. No meio das duas finais, do jogo em Cascavel contra o Cascavel, e aí do jogo na Arena da Baixada que decidiu o campeonato, o Atlético foi a Lima, no Peru, jogar contra o Alianza Lima. Exatamente. Então foi de Cascavel pra Lima pra Curitiba. Isso com o Fernandinho jogando os 3 jogos, por exemplo. O Fernandinho fez 15 dos 17 jogos no Campeonato Paranaense. Aos 38 anos. É muita coisa. Aos 38 anos. É muita coisa e isso, com toda certeza, facilitou que essas lesões possam, nesse momento, afetar tanto. Porque é fadiga. O músculo vai cansando, né? Existem vários fatores para lesão. Uma delas é o cansaço. Só que, já falei isso também algumas vezes, tem também a questão de que vários jogadores, eles tentam muitas vezes dar uma segurada no treinamento, né? Treina de um jeito ali, quer jogar de outro. Né? O cara dá 50%, 60%, 70% da capacidade dele no treinamento, até no aquecimento. Chega no jogo, o cara dá o primeiro pique que ele não dá faz uma semana. E pra trazer uma fala do Thiago Heleno rapidinho, o Thiago Heleno fala: treinei a 50% depois da última partida do Atlético contra o Bahia. Eu só consegui treinar a 50% e no jogo eu dei 70%, porque era o que ele conseguia fazer fisicamente. Era o que ele tinha a possibilidade de fazer com o estado físico que ele tem nesse momento. Então, é preocupante por ele estar 70% pra jogar um jogo, e é preocupante pelo que você falou. Treina a 50% e joga a 70%. Né? E aí é o ponto. Porque ele ainda entende o corpo dele e sabe que se ele dá mais que 70%, ele machuca. Porque se ele vai lá e dá um pique que ele daria com 100% da capacidade física dele, vai estourar um músculo. Não tem, isso é ciência, é medicina. Não tem o que fazer. Então, é preocupante, né? O Atlético talvez tenha que rever algumas situações. Não sei se até a questão dos treinamentos mesmo, né? De tentar colocar na cabeça do cara ali que ele precisa ajudar mais. Só que isso é uma coisa muito comum. Porque às vezes tem jogadores que nem mesmo treinam durante a semana, né? O cara tá tão fadigado, tão cansado que ele não consegue ir pra campo. Então, para que ele possa jogar no final de semana, ele fica lá na quarta-feira, joga na quarta, faz regenerativo na quinta, sexta e sábado, o cara faz só trabalho com fisioterapia. Foi o que aconteceu com grande parte do elenco do Atlético na última rodada, por exemplo. Então, daí você vai jogar e você tá muito mais suscetível à lesão. O Ademir, nosso ouvinte final do telefone 0243, diz que não vê o estadual sendo culpado pelas lesões. Ele até fala, os clubes de São Paulo também disputaram com seus elencos principais, ele tá perguntando, né? Então tá dizendo que, na opinião dele, o estadual